descreve muito bem, na qual então a convenção ela manda alguns representantes para o hospital, para o asilo, né? Porque afinal de contas isso cria, você pode imaginar, uma polêmica que não era simples, né? Então eles chegam lá e Pinel vai mostrar então os loucos acorrentados e tinha um dos representantes, que era o Couthon, né? Vai então tentar falar com os loucos, com o paciente, e o paciente vai e quase pula em cima do pescoço dele, né? E aí o Couthon vira Pinel e diz: cidadão, você deve ser ainda mais insano para querer liberá-los, né? Liberar esses insanos. E aí ele faz toda a defesa, dizendo não, eles, porque eles são tratados de forma tal que esse tipo de reação é a reação normal, né? E aí Foucault vai descrever o que aconteceu então quando Pinel libera as correntes. Então ele descreve da seguinte maneira. Volta a citação. Então as correntes caem, o louco se encontra ali livre, e nesse instante ele recobre a razão. Ou mais, ou na verdade não é a razão que reaparece nela mesma e por ela mesma. São as espécies sociais todas constituídas, que estavam dormindo durante muito tempo abaixo da loucura, e que se levantam como um bloco, em uma conformidade perfeita ao que elas representam, sem alteração nem caretas. Como se o louco, liberado da sua animalidade, na qual as correntes lhe colocavam, só pudesse reencontrar a humanidade no tipo social. Bem, nós temos claramente a explanação crítica do Foucault insistindo, mas o que vai acontecer? Por isso que esse é um cerceador de nascimento da psiquiatria moderna, porque agora não se trata mais de um modelo de intervenção que vai privilegiar a intervenção da coerção corporal, nasce o psicológico. Esse momento, então, onde, de uma certa forma, o processo, digamos, de influência entre médico e paciente, que é o prenúncio da ideia de transferência, aparece como elemento decisivo do dispositivo clínico, certo? Então nasce a própria ideia de psicológico, mas nasce também uma ideia muito clara de disciplina, um modelo de intervenção psicológica, certo? Que é esse modelo no qual, o que significa então se liberar das correntes da loucura, significa encontrar lá no espaço dormente da consciência os tipos sociais aos quais eu devo agora me conformar. Então, ou seja, não há nada de emancipação nesse gesto. O que existiria é, na verdade, uma volta ainda mais profunda do parafuso da alienação. Porque, vocês percebem, a liberdade é aqui solidária da assunção de tipos sociais endossados pelo discurso médico. A cura não seria outra coisa que, eu cito Foucault, a reedificação de uma sociedade a partir do tema da conformidade aos tipos. Isso explicaria por que Foucault dirá que, na verdade, essa liberdade ela não é outra coisa que a internalização da alienação. É um mito que se faz passar, eu cito Foucault, pela liberação de uma verdade que não é outra coisa que a reconstituição de uma moral. Que faz passar por cura espontânea da loucura, o que é talvez uma inserção secreta em uma realidade artificial. E não haveria um mito mais forte, do que a crença nessa natureza normativa de uma unidade funcional da personalidade, um mito que Hegel parece partilhar ao falar da contradição entre a particularidade da determinação corporal e a totalidade da consciência, como condição mesmo da loucura e da doença, né? Ou seja, diante desses tipos sociais, mas o tipo social mais perverso no que diz respeito à força da sua alienação, não seria exatamente a ideia de uma unidade funcional da personalidade, tão decisivo para a nossa compreensão ainda hoje do que significa o sofrimento psíquico, haja vista a maneira com que, em última instância, o nosso saber psiquiátrico
ele retornou uma espécie de psicose monista, ou seja, uma leitura monista da psicose, mas que só exista uma forma de psicose, só uma forma de transtorno psicótico, o transtorno psicótico esquizofrênico, com todas as suas categorizações internas, certo? E é sempre bom lembrar, desde o seu nascimento, a questão fundamental da esquizofrenia aparece como a cisão da unidade, certo? Digamos, da unidade funcional da personalidade. Bem, acho que como vocês podem imaginar, essa não é exatamente a minha leitura. Porque se a experiência social ela não pode deixar de compreender a loucura como um poder inscrito no seu seio, é porque haveria um movimento necessário, no qual a razão deve, a um momento dado, se indiscernir da loucura. Sobre esse caminho da consciência da verdade, a consciência deve desesperar, e não por acaso, ele dirá que nesse caminho em direção ao absoluto, a consciência deve se encontrar no dilaceramento absoluto. O termo é Zerrissenheit. E o termo não está aqui por acaso. Zerrissenheit vai ser utilizado em diferentes momentos nos quais Hegel descreve a loucura e a doença. Da mesma maneira, a consciência deve se alienar e deve advir outra. Hegel fala mesmo do ser fora de si. E, mais uma vez, vocês sabem como esse termo, alienação, é um termo carregado de ressonâncias clínicas. Na verdade, é um termo que nasce no horizonte jurídico, né? Mas antes de passar a reflexão política, da filosofia política, ele é tomado de empréstimo da clínica, que é o termo que Pinel utiliza, né, para falar do contrário do que seria a normalidade, ou seja, a vontade autônoma, autonomia e alienação, né? Esse processo indica que existe um ponto de distinção entre razão e loucura, cujo reconhecimento é uma condição da crítica do senso comum, das representações naturais, um ponto de indistinção, entre razão e loucura, que é, na verdade, condição da crítica do senso comum e das representações naturais que servem de motor à dialética. A dialética hegeliana, sua maneira, vai ser constituída por uma escuta da loucura. Uma escuta que produz uma transformação nas estruturas do pensamento, como se a dialética fosse uma forma de resposta. Talvez uma das únicas respostas possíveis ao que a loucura expõe. Ela é muito próxima da loucura para